Bom, então, a temática dessa semana é Educação para os Direitos Humanos. E aí, nos materiais impressos, escritos, e na aula prática, na aula ao vivo que a gente vai ter, vamos falar um pouquinho sobre a questão da biologia e o racismo. Como a biologia ela era usada para sustentar o racismo por muito tempo. Então, desde o século XIX, que os cientistas tentaram usar a biologia, a ciência, para justificar o racismo. E o ápice disso foi justamente o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, onde os alemães nazistas se achavam superiores, se achavam que faziam parte de uma raça superior às demais raças, o mito da raça ariana. Mas aí, as Olimpíadas de 45, na Alemanha, em Berlim, mostrou justamente que isso estava errado, pois os alemães perderam várias provas para competidores de várias outras etnias, inclusive negros, que era a que mais sofria com essa questão da superioridade da raça ariana, certo? Mas para entender um pouquinho esse processo, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho das teorias evolutivas. E isso vai servir como base para vocês compreenderem um texto que eu coloquei na sala virtual sobre essa temática, certo? Então, evolução biológica. É, a frase mais marcante sobre a evolução de Charles Darwin é: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, mas sim as mais suscetíveis a mudanças. Essas são as que sobrevivem. Então não existe espécie superior nem espécie inferior, espécie mais inteligente nem menos inteligente, mas sim as que são mais capazes de se adaptar a mudanças. Quanto mais sucesso ela tiver em enfrentar mudanças do ambiente, maior vai ser a chance de sobrevivência dessa espécie. A espécie que tem pouca capacidade de sobreviver a mudanças ambientais, ela acaba extinta. Isso aconteceu inúmeras vezes ao longo da história evolutiva do planeta Terra, certo? Mas antes de a gente entrar na questão da evolução, discutir um pouquinho a parte da fé. Aí surge o fixismo e o criacionismo. Essa parte, minha gente, fica bem claro. Essa parte se refere à fé. Ela não tem viés científico. Não é ciência, certo? É a fé, ela é inerente do ser humano e a sua fé cabe a você, só a você. Cada um tem a sua fé e cada um acredita no que sua fé determina, certo? Então a gente aqui não vai impor crença a ninguém, mas vai respeitar as crenças de todo mundo. E aí surge o fixismo, que diz que todos os organismos foram criados por uma divindade, da forma que são hoje. Que divindade é essa? Pode ser o Deus do cristianismo, pode ser o Deus do judaísmo, pode ser o Deus do islamismo, os deuses indígenas, os deuses gregos, enfim. Há uma divindade. Cada um tem a sua fé e acredita como bem entender, certo? Diz que os organismos se mantiveram idênticos da forma como foram criados, que os fósseis, que são evidências do evolucionismo, na verdade, seriam os seres que morreram no dilúvio, por exemplo, nos criacionistas cristãos, certo? E como inúmeras evidências derrubaram no campo científico, veja bem, na ciência, tais ideias, o criacionismo não é uma teoria científica. Como eu falei para você, trata-se de uma fé e cada um acredita no que lhe convém, certo? Então vamos agora à parte científica da coisa. Então, o primeiro cientista a propor o evolucionismo foi justamente Jean-Baptiste Lamarck, em francês. E ele propôs duas grandes leis científicas a respeito do evolucionismo. A primeira seria a lei do uso-desuso, onde um órgão se desenvolveria com seu uso ou se atrofiaria com o seu desuso. Isso explicaria, por exemplo, o pescoço da girafa. De tanto esticar o pescoço da girafa cresceu e aí ficou comprido, certo? Por que ela esticava o pescoço? Para alcançar galhos de árvores cada vez mais
altos. Quanto mais alto o galho, mais ela precisava se esticar. E isso provocou o crescimento do pescoço dela. Um exemplo ao contrário do desuso seria justamente as serpentes. As serpentes eram largatos, são do mesmo grupo dos largatos, biologicamente falando, porém ela não tem patas. Por que não tem pata? De tanto se arrastar no chão, a pata sem uso foi desaparecendo, certo? Então, de não usar, acabou desaparecendo. A outra lei de Lamarck foi a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Dizia que uma característica adquirida ao longo da vida seria passada adiante para os descendentes. Exemplo, imagina você pintou seu cabelo de azul, então seus filhos vão nascer com cabelo azul, certo? Lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Uma lei complementa a outra. Então, a lei do desuso diz que é-se de tanto usar. Mas e por que os filhotes nascem com o pescoço comprido? Justamente por causa da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Se cresceu, o filhote já vai nascer com o pescoço comprido, não precisa exercitar para crescer, certo? Só que aí um cientista chamado Auguste Weismann fez um experimento para comprovar a lei de Lamarck. Ele cortava o rabo dos ratos, ó. Ele cortava aqui o rabo dos ratos, certo? Ele cortava aqui o rabinho, ó. Cortou o rabinho, botava os ratos para cruzarem. Aí ele tinha filhote com rabo. Aí cortava de novo e botava para cruzar. Nascia com rabo. Depois de 20 gerações, todos continuavam nascendo com rabo. Então ele dizia, não, essa lei não funciona. Porque se essa lei funcionasse, o rabo dos ratos, os ratos deviam nascer sem rabo, não é isso? Deviam nascer sem rabo, já que cortei o rabo dele e a lei de transmissão dos caracteres adquiridos. Tranquilo? Então essa lei foi derrubada graças a esse experimento. E a do uso-desuso foi derrubada também devido a um limite. Realmente, se a gente observar, quanto mais exercita um órgão, mais ele se desenvolve. Tá aí os músculos para provar isso, né? Você vai malhar lá, ó, pega ferro, malha, fica os músculos grandes. Porém, existe um limite. Tem gente que malha, malha, malha e não fica grandão. Porque existe um limite. É o limite genético, certo? Então tudo tem um limite. Dá para desenvolver um órgão? Dá. Mas existe um limite genético para isso. Tá bom? E a lei do caráter adquirido, a gente viu que foi derrubada graças à experiência de Augusto Weismann. E aí surgiu o darwinismo. O darwinismo ele surge a partir de três ideias. Primeiro, a seleção artificial. O que é a seleção artificial? Desde os tempos mais primórdios da humanidade, o ser humano ele fazia essa seleção artificial. Como é isso? Eu quero um gado, uma vaca que dê muito leite. Aí eu tenho três vacas. Uma dá muito leite, uma dá mais ou menos, dá um leite mais doce, mas não dá muito, e a outra dá um leite amargo e pouco. Qual é a vaca que eu vou botar para se reproduzir? A primeira e a segunda. Vou botar elas para terem filhotes, porque as vaquinhas que nascerem a partir delas vão dar muito leite ou vai dar um leite muito doce. Enquanto que a terceira dá pouco leite, leite amargo não serve. Então, para que eu vou botar ela para se reproduzir? Isso é um processo de seleção artificial, o ser humano selecionando características que mais deseja. Outro exemplo, raça de cachorro. As raças de cachorro, elas variam muito, são muito diferentes. Tudo isso foi criado por seleção artificial. Cruzamentos entre cachorros semelhantes para dar uma pureza àquela raça que hoje existe, certo? E esse ponto de raça é muito importante. Para ser uma raça, tem que haver diferenças genéticas muito grandes, inclusive diferenças reprodutivas. A gente não vê, por exemplo, uma miniatura Pinche cruzando com um Rottweiler. É impossível, é incompatível de tamanho. O embrião, quando for se desenvolver, vai ser muito grande para a fêmea e a fêmea vai morrer. Então isso é uma raça. Eles seriam capazes de se reproduzir? Seria com muito esforço, disseminação artificial, toda uma engenharia. Por isso eles ainda são a mesma espécie. Mas por eles serem tão diferentes, a gente considera como raças diferentes. O que não existe na espécie humana. Então, no texto que vocês vão ler lá, fica muito claro.
A diferença genética entre os humanos de diferentes etnias é muito pequena para a gente considerar que existam raças humanas. Então, não existem raças humanas, certo? Existem etnias, que é a classificação social e antropológica, mas que são muito geneticamente semelhantes. Exemplo, no texto lá ele fala, nesse exemplo, um suíço e um africano às vezes são mais semelhantes do que dois suíços que vivem na mesma cidade, geneticamente falando. Então não existe essa diferença racial na espécie humana, certo? As diferenças étnicas têm uma classificação antropológica, não biológica. Tranquilo? A geologia moderna, que começou a estudar as rochas, a idade das rochas, os fósseis, e provou que a Terra ela não tinha só alguns milhares de anos, como dizia a teoria biológica, como dizia a Bíblia, por exemplo, mas que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, certo? A teoria malthusiana, Thomas Malthus foi um economista da época em que ele afirmava que o alimento se multiplicava, crescia em progressão aritmética, ou seja, de forma lenta. A disponibilidade de alimento crescia de forma lenta e gradual, enquanto que a população estava crescendo de forma geométrica, ou seja, muito rápido, exponencial, com uma velocidade muito maior do que a disponibilidade de alimento. Chegaria um ponto que iria faltar alimento para a população. Então, a gente precisava controlar o crescimento populacional. Darwin entendeu isso e transferiu isso para a natureza. Na natureza realmente acontece isso. A disponibilidade de alimento não cresce na mesma velocidade que a reprodução. Então, na natureza, acontecem eventos que controlam o crescimento populacional. Um disso é a falta de alimento. Se não tem alimento suficiente naquela região, ou os indivíduos vão embora para outra região, ou eles reduzem o processo reprodutivo para que tenha alimento para todos, certo? E aí Darwin chegou à conclusão sobre a seleção natural, que é a chave da teoria darwiniana. A seleção natural é justamente aquela frase lá do começo que eu falei. Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, mas o mais suscetíveis a mudanças, os que melhor se sobressaem em relação às mudanças, certo? Isso é a seleção natural. A seleção natural, ela vai selecionar aquele organismo, aquele indivíduo, é uma força da natureza, do próprio ambiente, é alimento, é disponibilidade de água, disponibilidade de abrigo, predadores, doenças, que vão, em conjunto, selecionar aquele indivíduo que melhor resiste a tudo isso, que é melhor capaz de se adaptar a tudo isso. Isso é a seleção natural de Darwin, certo? E aí, isso foi com base em quê? Justamente nesses três pontos aí que eu falei. Seleção artificial, geologia moderna e teoria malthusiana, que levou Darwin a entender esse processo, certo? Além disso, ele fez uma viagem para um arquipélago chamado, pelo mundo todo, ele inclusive veio no Brasil, visitou a Amazônia, mas foi no arquipélago de Galápagos que ele melhor enxergou essa seleção natural, ao observar a relação entre o bico das aves e o alimento presente em cada ilha. Então, isso mostrou um processo de seleção natural. O animal que tem o bico que melhor consegue comer aquele alimento sobrevive e se reproduz. O que não consegue comer ou vai embora ou morre, cachorro e vela preta, porque não vai conseguir comer. Então ele precisa ter um bico que consiga comer aquele alimento. Então tem numa ilha mais frutas, aves com bico que comem fruta. A outra, cupim em árvore. Então tem que ter um bico fininho para conseguir furar a ave. Ou senão, se alimenta de pólen. Tem que ter um bico comprido, que nem um beija-flor, para conseguir sugar o pólen. O pólen, não, desculpa, o néctar da flor. Então, tudo isso, ele, ao observar, ele conseguiu terminar de descrever a teoria da seleção natural, certo? Que é o que rege a evolução até hoje. Até hoje, o processo evolutivo, a gente sabe que um dos pontos principais é a seleção natural, certo? Mas aí Darwin tinha um problema. Genética não era ainda entendido nessa época. Então, como é que essas características eram passadas adiante?
Existia uma teoria chamada de herança misturada, ou seja, se meu pai fosse alto e minha mãe baixa, eu tinha que ter altura média. Se meu pai fosse negro e minha mãe branca, eu tinha que ter uma cor morena. Se eu tinha, enfim, cabelo preto, minha mãe cabelo preto, meu pai cabelo louro, meu cabelo tem que ser castanho. Isso se chama de herança misturada, que a gente sabe que hoje não é assim, certo? Outro problema, não é possível ver uma espécie transformar em outra. Naquela época ainda não se sabia a existência das bactérias, dos seres microscópicos, que esses seres microscópicos a gente consegue ver o processo evolutivo acontecendo neles. Por quê? Porque o processo, a reprodução desses seres é muito rápida. Eles se reproduzem o tempo todo, então são muitas gerações em poucos dias. Enquanto a gente, para ter 2 gerações, precisamos de 150 anos para a gente conseguir enxergar 2 gerações de seres humanos, bem detalhado. Então, veja a diferença. Plantas, algumas espécies de plantas também têm gerações rápidas, reprodução rápida, então a gente consegue observar. Inclusive, foi usando plantas que Gregor Mendel descreveu a genética alguns anos depois de Darwin, certo? E o humano surgiu de outras espécies ou foi uma criação divina? E aí entra mais uma vez a questão da fé. Pela fé, você pode acreditar no que você quiser. Mas do ponto de vista científico, sim, a espécie humana surgiu a partir de outras espécies. Não dos macacos, mas de um ancestral comum entre humanos e macacos. Por isso, nós somos classificados como primatas. Somos do mesmo grupo com os macacos, nossos primos, certo? Na evolução biológica. E aí surge, depois da genética, ó, depois da genética, surgem a, o neodarwinismo, que é justamente a teoria sintética da evolução, que usa os conhecimentos genéticos para sustentar o processo evolutivo de Charles Darwin. E mostra que, além da seleção natural, a gente vai ter outros pontos, como mutação, migração, isolamento genético, reprodução e deriva genética. Vou abordar aqui apenas alguns pontos para a aula não ficar muito longa, certo? Então, eu vou apontar aqui o processo de mutação, seleção natural e migração, certo? Vamos lá. Mutações. O que é que provoca mutações? Defeitos na duplicação do DNA, fatores ambientais como raios ultravioletas e radiação. Alguns vírus são capazes de causar mutações na gente, e a ação de produtos químicos mutagênicos, produtos químicos que alteram o nosso DNA. Se essas alterações de DNA forem positivas, elas vão sendo passadas adiante e aí pode provocar o surgimento de uma nova característica na espécie. Se ela for negativa, ela pode eliminar o indivíduo que sofreu a mutação ou impedir que os filhotes desse indivíduo sejam viáveis, ou seja, que eles não se desenvolvam, eles morram antes de nascer, certo? Quando a mutação ela é negativa, ela acarreta alguma doença. Quando ela é positiva, ela acarreta uma característica nova benéfica à espécie. Tranquilo? Seleção natural, mais uma vez, aqui eu mostrando, ó, é resistência a inseticida, resistência a antibióticos. Então, os insetos que sobrevivem aos inseticidas, eles podem sofrer uma mutação e, a partir dessa mutação, nascer indivíduos resistentes ao inseticida. Isso acontece muito em plantações. Cada vez mais a gente tem insetos, pragas mais resistentes a inseticidas, e aí por isso desenvolve inseticidas cada vez mais poderosos que podem fazer muito mal a gente. Mesma coisa antibiótico. A bactéria que sobreviveu ao antibiótico, ela pode passar o seu DNA resistente adiante e novas bactérias resistentes vão surgir. Por isso devemos ter cuidado com a ingestão de antibióticos sem receita médica. Aqui mostra um exemplo do vírus levando o DNA de resistência a antibióticos para outra bactéria. Isso também pode acontecer. Lembra que eu falei que o vírus ele pode provocar mutação? Uma das formas é essa, certo? Deriva genética, rapidinho, só para falar a questão das catástrofes naturais. Isso aí vai provocar a separação da população em 2 grupos. Esses 2 grupos vão se mudar para outro local e vão gerar características diferentes. Especiação a gente passa, depois a gente trabalha sobre isso. Isolamento geográfico é um processo de especiação.
quando eu tenho uma barreira geográfica que separa uma população em dois grupos, em ambientes diferentes. Olha, aqui, ó, gramado, ali floresta. Então tem um ambiente diferente. Esse ambiente vai selecionar características específicas, esse ambiente vai selecionar outras características específicas. Esses indivíduos vão se reproduzir e a característica predominante para esse ambiente vai ficar maior. A mesma coisa aqui, a característica para esse ambiente vai ficar maior. Quando eu juntar novamente esses dois grupos, pode ser que eles não se reproduzam mais. Se eles não se reproduzirem mais, é porque formou duas espécies diferentes, certo? Mais um exemplo de isolamento geográfico, ilhas, certo? Migrações para ilhas é muito comum. Então, a ilha é um bom exemplo para a gente observar a evolução, porque ali eu tenho um ambiente isolado, sem chegada de indivíduos, que vai fazer um processo, vai conseguir o processo evolutivo de especiação. Isolamento reprodutivo, que pode ser o tempo, o momento de reprodução, o tipo de comportamento para reprodução, isolamento mecânico do próprio corpo, isolamento do gameta é diferente, ou isolamento ecológico. Vamos passando aqui. E aí, a gente finaliza essa questão de evolução, certo? Foi um resumo rápido sobre evolução, principalmente nessa parte de especiação, uma coisa bem rápida. Depois a gente posso fazer um novo vídeo falando só sobre especiação. O grande foco de hoje foi as teorias evolutivas, pois essas teorias evolutivas elas não sustentam o processo de raça na espécie humana, certo? Então, a biologia, a evolução não pode ser usada para isso, pois nós somos geneticamente muito semelhantes. Mas, professor, e por que tem tanta diferença entre os seres humanos? Lembra que eu falei? Ambientes diferentes selecionam características diferentes, certo? Então, se eu tenho um ambiente com muito sol, eu preciso de melanina para proteger a pele. Se eu tenho um ambiente muito frio, eu preciso de superfícies menores. Então, nariz afilado, rosto fino, que é para perder menos calor. Por isso, características diferentes entre os continentes. São ambientes diferentes. Então, os indivíduos com aquela característica melhor adaptada àquele ambiente sobrevivem melhor ainda. Mas, professor, por que a gente não formou espécies diferentes? Porque as populações elas estão sempre em contato. Nós não temos populações totalmente isoladas. Então, e fora que a nossa geração desde o surgimento da espécie humana, surgiram apenas 1.500 gerações. É um número muito pouco, mesmo se tiver uma população totalmente isolada, é um número muito pouco de gerações para gerar uma nova espécie. Então, esse intercâmbio genético entre as populações impede que as nossas populações sejam geneticamente diferentes para formar raças, certo? E aí eu encerro com esse texto. Nada na biologia faz sentido se não ser à luz da evolução. Então, a evolução é um dos pilares da biologia. A biologia é sustentada em três pilares: a genética, a evolução e a teoria celular. Esses três pilares, esse tripé, sustenta toda a biologia. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas é importante que vocês assistam, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.